Olá pessoal, bom, esse é o nosso vídeo de inauguração do canal, certo? Para quem não me conhece, provavelmente a grande maioria, eu sou o Dr. Professor Mário Galvão, eu leciono a matéria de Fisiologia e Biofísica, então nós teremos nesse canal uma grande gama de vídeos a respeito dos temas em questão. Aos meus queridos alunos, eu quero desejar um grande abraço, tá certo? E força nesse momento de quarentena a todos. Bom, pessoal, nós vamos dando continuidade ao nosso cronograma, vendo o capítulo 7, a respeito da excitação do músculo esquelético. Esse é um tema minucioso, porém muito importante para o aprendizado de vocês. Eu quero que vocês entendam que nós veremos nesse material como funciona o mecanismo biomolecular da contração e excitação do músculo esquelético, tá certo? Vocês podem acompanhar pelo Guyton, pela 13ª edição, que é de onde eu tiro o meu material, tá certo? Bom, é interessante que a gente entenda nesse capítulo 7 que o nosso músculo esquelético ele forma aquilo que nós conhecemos como união neuromuscular ou placa neuromotora. O que seria isso, professor? O que seria essa união neuromuscular? Nós vemos aqui nessa imagem, é bem simples. Nós temos a união de uma fibra nervosa, que seria essa daqui, com a nossa fibra muscular esquelética, que seria essa daqui. Ou seja, como eu já disse em aulas anteriores para vocês, não existe contração muscular sem a presença de uma fibra nervosa. É por isso que muitas vezes, quando você tem um certo traumatismo ou pacientes que são politraumatizados que têm lesões nervosas, eles não conseguem realizar contrações musculares ou tem uma diminuição na intensidade da força de contração muscular. Então, é esse o princípio básico que eu quero que vocês tenham em mente nesse momento. Ou seja, nós temos uma fibra nervosa associada com uma fibra muscular esquelética. Tudo acontece de início na nossa fibra nervosa. Como nós vimos no capítulo 5, que eu já deixei claro para vocês, a nossa fibra nervosa, ela primeiro é despolarizada, ou seja, realiza um potencial de ação, e em seguida nós temos a ação sobre o músculo esquelético. Nós veremos na aula de hoje como funciona. Nesse primeiro momento, o livro traz para nós que essa união neuromuscular, ou junção neuromuscular, ela se une na porção média de cada um desses nossos músculos e geralmente ela apresenta uma única terminação. O que seria isso, professor? Uma fibra nervosa para uma fibra muscular. À exceção de alguns músculos, que são particularidades. Professor, quais músculos seriam esses? No capítulo 6, o livro deixa claro que nós temos músculos pequenos, que são de grande precisão e necessitam de uma movimentação com grande minuciosidade. E esses músculos, eles têm terminações nervosas múltiplas. Mas, como eu disse para vocês, eles são a grande minoria. Eles são em torno de 2%, como eu tinha falado. Bom, então como nós vemos nessa imagem, nós temos, como eu já disse para vocês, a união das fibras nervosas que saem dos cornos anteriores, que são aquelas que realizam a contração, são neurônios efetores, no caso, que se unem à porção média do nosso músculo, da nossa fibra muscular. Olha, percebam que o impulso elétrico ele vai ser transmitido por essas fibras nervosas, vai chegar a essa porção média, como nós estamos falando, e vai despolarizar, ou seja, vai realizar a contração do músculo esquelético em ambas as direções. Esse é o objetivo desse tópico do livro. Que vocês compreendam, que vocês entendam que, então, existe um sinal nervoso que vem da nossa médula espinhal, por aquelas fibras nervosas que eu já mostrei ali para vocês, vão chegar no nosso músculo e a partir disso nós vamos ter uma reação, vai ser uma exocitose de umas vesículas, que nós veremos que são vesículas de acetilcolina, e excitação de toda a fibra nervosa em ambos os sentidos, tá certo? Muito parecido com aquilo que nós vimos no capítulo 5, que era conhecido como o princípio do tudo ou nada. Lembra que tinha despolarização em ambos os sentidos? Então aqui nós temos o mesmo princípio, olhem bem, certo? Bom, como nós vemos nessa imagem, o interessante a saber é que, assim como eu tinha dito para vocês, a fibra nervosa é única e a fibra muscular esquelética é única. Porém, na sua porção terminal, essa fibra nervosa ela emite, na porção terminal, no seu finalzinho, ela começa a emitir algumas ramificações. Na verdade, são centenas de ramificações, como nós vemos nessa imagem, tá certo? Essas ramificações estão isoladas pela presença de algumas células de Schwann que possuem líquido literalmente para isolar esse impulso elétrico que está sendo emitido. Lógico, é um isolante elétrico para evitar qualquer tipo de curto-circuito, como nós já sabemos por um princípio biofísico da matéria, tá certo? Então, é importante que a gente entenda que a partir do momento em que nós temos a transmissão desse impulso elétrico, desse potencial de ação pela nossa fibra nervosa, nós vamos ter a liberação de vesículas, como eu falei para vocês,
em um espaço que é chamado de fenda sináptica, são as nossas vesículas de acetilcolina. São proteínas especializadas que vão atuar na nossa fibra muscular, tá certo? Percebam que essa imagem ela resume todo o nosso capítulo 7. Nós temos as invaginações da fibra nervosa, como eu falei para vocês, que são chamadas de canaletas sinápticas ou goteiras sinápticas, tá certo? E nessas canaletas sinápticas nós percebemos que elas adentram a profundidade da nossa fibra muscular. Percebam que, olha só, ela vai adentrando a profundidade da fibra muscular, porém sem tocar a fibra muscular. Existe sempre um pequeno espaço que é chamado de fenda sináptica. Esse espaço da fenda sináptica ele tem em torno de 20 a 30 nanômetros e é onde nós vamos liberar essas bolinhas que se encontram aqui na nossa canaleta sináptica, que seriam as vesículas de acetilcolina. Essas vesículas elas serão liberadas nesse espaço, que é a fenda sináptica, e vão adentrar esse local que nós vemos aqui na imagem, que seriam depressões da membrana da fibra muscular esquelética, conhecidas como fendas subneurais, que estão abaixo da nossa fenda sináptica, tá certo? Percebam também que essa nossa goteira sináptica, ela apresenta grande quantidade de mitocôndrias. Professor, por que dessas mitocôndrias? Essas mitocôndrias elas são importantes porque elas realizam a produção de ATP para a formação de energia e logo a síntese dessas vesículas de neurotransmissores que seriam as nossas vesículas de acetilcolina, tá certo? Não se esqueçam de... No momento em que nós temos a transmissão do impulso nervoso por essas fibras nervosas que saem dos cornos anteriores da médula, nós vamos ter a secreção dessas vesículas de acetilcolina, que são em torno de 125 vesículas sinápticas, tá certo? A partir do momento em que nós temos essa secreção, nós vamos ter a excitação da fibra muscular que está adjacente. Bom, como eu ia dizendo para vocês, é interessante que a gente saiba que quando esse potencial de ação, ou seja, quando a fibra nervosa ela apresenta uma despolarização, ela vai liberar essas vesículas de acetilcolina que eu mencionei para vocês, que estão aí dentro, e essas vesículas de acetilcolina, elas vão literalmente ser liberadas por este processo que nós vemos na imagem aqui, certo? Vamos olhar essa imagem. Então essa imagem aqui, ela seria a nossa goteira sináptica, como eu falei para vocês, e no seu interior, e são as nossas vesículas de acetilcolina aqui. Essas vesículas de acetilcolina, elas estão ancoradas, essa é uma palavra muito importante, ou seja, elas estão fixas, tá certo? Elas não vão ser liberadas a qualquer custo. Então, essa fibra nervosa, no momento em que ela é despolarizada, ou seja, ela se torna totalmente positiva, olha só que bonitinho, ela vai ficando positiva, 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 graças à entrada de sódio, que nós vimos no capítulo anterior, Na+, tá certo? O sódio entra, nós vamos ter uma leve entrada de cálcio por essas porções que são chamadas de barras densas lineares, onde nós apresentamos canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, os canais de cálcio dependentes de voltagem eles vão ativar uma enzima, tá certo? Que é a enzima sinase dependente de cálcio. Essa enzima vai literalmente realizar um desacoplamento, uma separação das nossas vesículas de acetilcolina que vão ser drenadas à nossa fenda sináptica, que seria esse espaço, por um processo de exocitose. Então elas são liberadas aqui e adentram as nossas fendas subneurais, como eu falei para vocês. Lembrem, fendas subneurais estão abaixo da nossa fenda sináptica, são as depressões da nossa membrana muscular esquelética. Aqui, percebam que nós temos os nossos canais ativados por acetilcolina, beleza? Não se esqueçam disso. Esses canais de acetilcolina ativados por acetilcolina serão muito importantes. É importante que a gente saiba que esses canais que eu mostrei anteriormente para vocês, que nós vemos aqui no slide, seriam os nossos canais ativados por acetilcolina, eles têm 5 subunidades proteicas, tá certo? Que seriam 2 subunidades alfa, nós temos uma beta, uma delta e uma gama. Essa é a nossa conformação original. Essa gama, ela é transformada ou é convertida na fase adulta para uma subunidade epsilon, tá certo? É importante que vocês entendam que essas moléculas de acetilcolina, nós temos união de 2 partículas, 2 moléculas de acetilcolina com as 2 subunidades alfa. Isso vai gerar uma modificação nesse canal e, consequentemente, nós vamos ter uma atração eletrostática, uma atração de íons sódio para o interior do nosso canal. Essa atração por íon sódio vai gerar uma despolarização da nossa placa motora, ou seja, da nossa fibra muscular, como nós temos aqui no slide,
que vai ser conhecido como potencial da placa motora. E, consequentemente, nós vamos ter a alteração biomolecular que eu já tinha falado para vocês no capítulo 6. Eu vou fazer um resuminho, tá certo? Eu vou mostrar no Paint para vocês como funciona essa despolarização. Percebam que, olha só, no momento em que nós temos a ligação com as duas moléculas de acetilcolina com as nossas duas subunidades proteicas alfa, nós vamos ter a entrada de sódio no interior da membrana, o que vai tornar esse interior de membrana totalmente positivo. Olha só, o sódio está entrando, é uma partícula positiva, vai tornando todo esse interior positivo, que é conhecido como potencial da placa motora. No momento em que esse sódio entra, nós vamos ter literalmente uma atuação de outro local, que seria o nosso retículo sarcoplasmático, como eu falei para vocês. Novamente eu vou mostrar o videozinho para vocês, beleza? Bom, então nós vemos aqui que a partir disso nós temos a despolarização da fibra muscular. O interessante a saber é o seguinte: essa nossa fibra muscular excitada, muitas vezes ela vai, na sequência, relaxar, tá certo? Esse fenômeno biofisicamente é conhecido como sacudida muscular, ou seja, contração seguida de relaxamento. Mas como isso acontece? Aí nós temos aqui como acontece esse relaxamento. É isso que significa esse tópico livre. Nós temos uma destruição da acetilcolina graças a uma enzima que se encontra na fenda sináptica, que é a acetilcolinesterase, tá certo? E também nós temos uma expulsão dessa acetilcolina, literalmente um bombardeio para fora da fenda sináptica. Então são dois processos principais: a destruição pela acetilcolinesterase, que é a nossa enzima que se encontra aí, ou então o bombardeio, a difusão para o espaço ou fora do espaço sináptico, tá certo? Isso gera o relaxamento, como nós veremos na sequência como acontece, beleza? Não se esqueçam disso. Bom, ok, mas e agora, professor? Eu preciso saber dos meus valores parâmetro, preciso saber de como funciona. A nossa fibra muscular, quando ela está em repouso, quando ela está paradinha, sem a contração, ela tem um potencial de repouso que vai de menos 80 a menos 90. Então gravem esse valor. Quando ela está em repouso, ela tem um valor de menos 80 a menos 90. E esse valor ele vai ser transmitido, vai ser levado à positividade até valores de 50 a 75 mV. Esse é o nosso potencial da placa motora. Ou seja, ele vai de menos 80 a menos 90 até mais 50 a mais 75. Percebam, estava em repouso, olha só, aqui, menos 80 a menos 90, nós temos uma entrada de sódio, e essa entrada de sódio, ela gera um potencial de ação que vai de mais 50 a mais 75 mV. É um movimento, uma contração rápida. Esse nosso desenho, ou essa curva de despolarização é chamado de curva em forma de espiga spike, tá certo? Uma despolarização rápida do músculo esquelético. É importante que a gente saiba também que não vai acontecer uma despolarização constante. Como assim, professor? Não é que eu vou pensar que esse músculo esquelético ele simplesmente vai contrair da maneira que ele quiser e quantas vezes ele quiser. Não. Existe um fator de segurança que é chamado de fatiga da união. O que seria isso? Como nós vimos em slides anteriores, nós temos uma quantidade limitada de acetilcolina no interior dessa fenda sináptica ou da nossa goteira sináptica mais especificamente. Olha só. Essa quantidade limitada é em torno de 300 mil vesículas de acetilcolina. Olha só, nós temos vesículas limitadas, tá certo? A partir do momento em que isso se esgota, nós paramos de realizar contrações musculares. Professor, por que eu tenho que saber disso? Isso é um fator de segurança que evita despolarizações constantes em casos de epilepsia e outros. Pensa comigo, se fossem infinitas essas vesículas de acetilcolina, você realizaria contrações musculares infinitamente, mas isso não é viável para o nosso organismo. Nós temos que ter um fator de segurança de limite, e esse fator de segurança de limite justamente é a quantidade de vesículas de acetilcolina que são disponíveis, tá certo? Não se esqueçam disso. Então esse é o fator de segurança. Bom, então, como eu disse para vocês, o interior da membrana tem valores de menos 80 a menos 90. Nós temos um potencial de ação rápido, que ele vai ter uma duração de em torno de 1 a 5 milissegundos, ou seja, é extremamente rápido, é uma contração rápida, contração seguida de relaxamento. Isso que é interessante, esse fenômeno é conhecido como sacudida muscular. E, mais interessante ainda, as contrações que parecem únicas, que nós visualizamos, que elas parecem literalmente contrações únicas, na verdade elas são uma soma de vários potenciais de ação em alta frequência, tá certo? Ou seja, nós temos liberação de vários potenciais de ação pela nossa
fibra nervosa com secreção de várias vesículas de acetilcolina e, consequentemente, a formação dessa contração uniforme que nós visualizamos, tá certo? Bom, o interessante a saber é que, como eu disse para vocês, o potencial de ação ele começa na nossa fibra nervosa e logo vai para o nosso músculo. Só que como que o músculo ele contrai aparentemente de forma uniforme? Tudo isso acontece graças aos nossos túbulos transversos. Olha que imagem interessante. A partir do momento em que nós temos a despolarização da fibra nervosa, como eu disse para vocês, então olha só, a gente tem aqui ó, a ativação dos nossos canais e a ativação desses canais de acetilcolina permite a entrada de sódio. Essa entrada de sódio ela vai ser transmitida pelos nossos túbulos T, que seriam esses túbulos transversos. Esses túbulos transversos eles se encontram nessa região em contato com o nosso retículo sarcoplasmático, que seria esse amarelado. Percebam que a excitação desse retículo sarcoplasmático vai ser o responsável pela liberação de cálcio, como nós já vimos na aula anterior, e, consequentemente, a atração entre os miofilamentos de actina e miosina. Como acontece isso, professor? Aqui nós temos a parte mais importante desse capítulo. Nós temos uma união ou um acoplamento entre esses túbulos T, tá certo? E o nosso retículo sarcoplasmático. Percebam como eles estão próximos. Olha aqui que interessante. Nós temos nos nossos túbulos T um conjunto de receptores específicos que se encaixam com os nossos potenciais de ação, tá certo? Ou seja, no momento em que nós temos o potencial de ação, ou seja, a passagem da entrada de sódio, nós vamos ter a ativação desses canais, que são canais de dihidropiridina, tá certo? DHP, que se encontram aqui para vocês. E esses canais, eles têm como se fosse uma espécie de proteína elástica que está unida à nossa cisterna do retículo sarcoplasmático. Essa porção final é chamada de cisterna terminal e ela tem um encaixe com outra proteína. É como se fosse uma mola, um pequeno elástico. No momento em que nós temos o potencial de ação, ou seja, a entrada de sódio, nós vamos ter uma liberação dessa cisterna terminal com bombardeamento e saída de cálcio para o nosso sarcoplasma. Consequentemente, esse cálcio vai ser utilizado no acoplamento e excitação entre filamentos de actina e miosina, que foi aquilo que nós já vimos no slide anterior, na nossa aula anterior. A pergunta que fica é, no momento em que realiza a contração, esses íons de cálcio se unem à troponina C, como nós já vimos. Mas, e para serem retirados? Bom, eles vão ser retirados por uma bomba de cálcio, que vai literalmente sequestrar, é também chamada de cálcio sequestrina, está aqui para vocês, calsequestrina, tá certo? E retornando, então, ao nosso retículo sarcoplasmático. Ou seja, em síntese, em resumo, o retículo sarcoplasmático ele bombeia o cálcio a partir desse potencial de ação e depois ele sequestra esse cálcio de volta, tá certo? E isso que nós conhecemos como acoplamento, excitação, contração. Temos a contração seguida do relaxamento. Vou mostrar um videozinho agora para vocês que resume tudo aquilo que eu já falei, beleza? Não se esqueçam. Olha só. Bom, então aqui agora nós vamos dar uma olhadinha como funciona um resumo, um pequeno esquema para vocês prestarem atenção em casa, tá certo? Olha só, pessoal, vou tentar reproduzir aqui. Lógico que o desenho vai ficar muito feio, mas tentem reproduzir em casa também. Essa seria a nossa porção terminal, como eu falei, as ramificações da nossa fibra nervosa, tá certo? Essas ramificações formam essa estrutura que eu disse para vocês, que é a nossa goteira sináptica. No interior dessa goteira sináptica nós temos várias pequenas bolinhas, vesículas, que seriam as nossas vesículas de acetilcolina, bem como grande quantidade de mitocôndrias para produzir essas vesículas de acetilcolina, tá certo? Essa nossa fibra nervosa ela está em contato com a nossa fibra muscular, porém separada por um espaço que é chamado de fenda sináptica, como eu falei para vocês. Então esse espaço que se encontra aqui seria a nossa fenda sináptica, tá certo? E aqui logo abaixo, como o nome já diz, são depressões, invaginações da nossa fibra muscular esquelética, que são as nossas fendas subneurais. Agora a gente vai falar de todo o processo unido, acoplado. Primeiro de tudo, nós temos que ter uma despolarização da fibra nervosa, ou seja, uma entrada de sódio suficiente para literalmente tornar o interior dessa membrana totalmente positivo. Quando nós tornamos o interior dessa membrana totalmente positivo, nós temos aqui, nessa região,
as nossas barras densas lineares, que seriam canais proteicos, onde nós temos a ativação por canais de cálcio, certo? São canais de cálcio voltagem dependência. Uma pequena quantidade de cálcio vai ativar uma enzima que é a sinase, e nós vamos ter o desacoplamento, a separação dessas vesículas de acetilcolina, liberando elas nesse espaço, que é a nossa fenda sináptica. Consequentemente, essa acetilcolina ela vai ser liberada até atingir essa região, no interior das nossas fendas subneurais, onde nós temos canais que possuem subunidades alfa, beta e, como eu disse para vocês, epsilon, tá certo? A gama ela é trocada por epsilon no estado adulto. Duas unidades ou moléculas de acetilcolina se unem às nossas duas subunidades alfa e, consequentemente, nós temos uma atração eletrostática ao interior, uma entrada de sódio. Essa entrada de sódio torna o interior da membrana positivo, e esse adentramento de sódio, essa entrada de sódio, vai acontecer por canais especiais, que são os nossos túbulos T. Esses túbulos T, eles estão unidos, vou tentar representar com raiozinhos, aos nossos retículos sarcoplasmáticos. Então, no momento em que o sódio ele está transitando pelos nossos túbulos T, ele vai gerar a ativação por canais, que são os nossos canais de hidropiridina, como eu falei para vocês, liberando na cisterna terminal do nosso retículo sarcoplasmático o cálcio, Ca. Esse cálcio ele vai ser liberado no nosso sarcoplasma e vai atuar junto dos nossos filamentos de actina e miosina, se unindo à subunidade C dos nossos complexos de troponina e gerando a rotação e liberação desse nosso sítio ativo para encaixe das cabeças de miosina, beleza? Bom, e aqui nós vemos toda a estrutura, como eu falei para vocês, desde a porção macroscópica, onde nós temos a ativação graças à liberação de acetilcolina, que vão atuar na nossa unidade funcional, que é o sarcômero. Percebam, aqui nós já vemos a ultraestrutura quando nós já tivemos a liberação dos íons cálcio, e esses íons cálcio vão se unir aos nossos miofilamentos de actina e miosina. Esses roxinhos que estão entrando aí são os nossos íons cálcio, gerando a atração entre os nossos dois miofilamentos, beleza? Não se esqueçam disso. Olha só que interessante como acontece o mecanismo acoplamento e excitação, tá certo? E aqui a formação das nossas pontes cruzadas, beleza? Muito obrigado.